Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigado. Corinto e Walker, por favor, também. Ok. Reiniciando a sessão vespertina do dia 17/11, passo a palavra ao doutor Jorge, o item 61 da pauta Caixa Beneficente. Está com a palavra, doutor Jorge. Obrigado, presidente. Os três, item 61, 62, 63, são iguais. Mas eu começo com uma peculiaridade. No item 62, eu entendo que ele é intempestivo. O 62 é intempestivo? Final 11. Tá. Então, vamos começar por ele. Então, estamos no item 62, final 11, da Caixa Beneficente. Isso. Então, Então, o senhor pode falar as datas e a gente vota. Não precisa ler o voto. Bom, as 20 da decisão da DRJ foi 14 de abril de 2016, uma quinta-feira. Isso está na folha 35. Enquanto que ele entra com recurso voluntário, 16 de maio, uma segunda-feira. Eu fiquei até Berlina do Zé Renato e eu entendi que ele é intempestivo. Ok. Então, passo a palavra. Primeiro, quero agradecer a ajuda do Zé Renato e sua brilhante tabela. E passo a palavra ao doutor Vinícius. Ele entrou no dia 17, um dia depois. Desculpa. Ah, tá. Porque eu já ia. O início é dia 14, é isso? Correto. Ah, tá. Eu já ia embargar, Jorge. O Jorge não tem boas lembranças de intempestivo, não, mas tudo bem, vamos lá. Ele não vai ter esse caso. Ele protocolou o recurso dia 13 de maio. Onde está isso? Pronto, já começou a dar problema. Está nas folhas 37. O que você está contando dia 17 é o termo de análise juntada da DRF, não é esse? Tem um carimbo. No próprio recurso voluntário dele, tem um carimbo de apresentação de recurso datado dia 13 de maio. Ok, tem problemas. Não, Como? Bom, se é 13 de maio, ele deixa de ser intempestivo, né? E aí ele passa a ser igual aos demais no momento, Jorge? Correto. Então, tá bom. Então, já afastamos a intempestividade. Então, vamos ao voto, Jorge. Não. Então, podemos ir ao 2009-72? não vai usar minha planilha. Sem a brilhante planilha do Dr. Zé Renato? Podemos. Não podemos. Eu acho mais fácil eu resumir. Tá bom, então vamos lá. É um predicamento que ele entrou a DRF indeferiu no despacho decisório. Ele entrou com uma manifestação de conformidade, apresentou os documentos, a DRJ homologou integralmente. As compensações foram homologadas. Ele apresenta recurso voluntário em uma folha. Ele está alegando basicamente o seguinte: olha, quando eu recebi a intimação da decisão da DRJ, veio uma cobrança, veio um dado. E eu quero que vocês confirmem que é a homologação integral. No final do voto, de cada voto, eu coloco em destaque em vermelho a intimação que ele recebeu
usando a pagar. Eu acho que não é matéria do caso. Eu acho que ele não tem sucumbência para ele correr. Eu não sei de onde vem essa cobrança. Talvez um erro, talvez até um outro processo. Então, Mas, Jorge, desculpa, Jorge, posso te interromper? pode. Já interrompendo? Eu estou lendo aqui, diante da inexistência do crédito, o despacho decisório eletrônico não homologou a compensação. Sim, Isso está na página 3. correto. Então ele não homologou. Não errou. Aí Legal. sobre a DRJ. A DRJ homologou. Ah, tá. Desculpa. A DRJ homologou anteriormente. Tanto é que os 3 votos eu correlaciono o acórdão da DRJ. Nos 3 acórdãos, a DRJ homologou anteriormente. Ele disse, olha, eu recebi uma intimação da DRJ homologando e ao mesmo tempo um gasto para pagar. Eu quero que vocês confirmem essa homologação. Não é sucumbência. Isso ele tem que decidir lá na base. Então eu não estou conhecendo. Sim, mas pelo que eu entendi aqui, ele tem... não é que a ausência de sucumbência, ele diz que tem mais crédito do que foi reconhecido. Não. Corinto, a DRJ homologou anteriormente. Se a DRJ homologou anteriormente, como é que eu vou reconhecer a sucumbência? É verdade. Se você olha a DRJ, ela fala manifestação de conformidade homologada. Tem que ver uma coisa aqui. Aí, então, a sua proposta de voto é não conhecer o recurso, é isso? Correto. Ok. Mas, ô Jorge, o débito que está é de outro processo eletrônico. Correto. Então, é o que você falou. Nesse processo está homologado, não tem discussão. Correto. Agora, a cobrança que ele que tá acontecendo contra ele parece que é de outro processo, de final 24. Sim, exatamente. Pô, então é um objeto estranho, né? Não conhecer mesmo. Mas esse pode ser um processo de débito também, né? Peraí, onde é que você viu que esse processo é final 24? No recurso dele. No recurso? É que eu tô olhando a manifestação de conformidade dele. Deixa eu ler uma coisa aqui. Qual é o valor? 51.704. Olha só. Ele, na verdade, o que ele pediu foi dado. Se você olhar o PLComp dele, você vai ver que o valor pedido é 51.774,30. Esse é o cadê? Não, na verdade 52, né? 52 por quê? Porque deve ter alguma variação aqui da Selic.
ele pediu 51 mil. Tá, então vamos lá. Doutor Vinícius. O relator não vai conhecer, então, né? Porque, na verdade, isso aqui, pelo que eu estou vendo aqui, nem deveria ter subido para o CARF. Isso não é cobrança? Então, e outra coisa, talvez a DRF, por algum engano, pensou que a DRJ tinha negado o provimento. E mandou seguir. Eu acho que é isso que aconteceu. Enfim, o relator não conhece, então, é isso? Isso, o relator não conhece, vai ter que... não é isso? Por ausência de sucumbência. Realmente, veja, se você tem... Olha só, se você recorre da decisão da DRJ e a DRJ julga totalmente procedente o pedido, não tem sucumbência nenhuma. Não tem interesse de recursão. Concorda? Não tem como melhorar. Nem devia ter seguido para cá. Eles nem deviam ter seguido para cá. Eu acho que ele tem razão. O senhor vota, doutor Vinícius? O juiz recorreu, tem que subir. Não, sim, tudo bem. Recorreu, não sei de que. Ele recorreu de algo que ele não tinha pedido. A admissibilidade de recursão é nossa, não é da DRJ. Tá certo. É isso aí, mas... Você tem razão. Não deveria, mas não deveria não. A gente tem que se pronunciar, isso é verdade. Se tem um recurso, a gente tem que se pronunciar. E o que a gente tem que falar é que não conhece, né? Como o senhor vota, doutor Vinícius? Com o relator. Tá, doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor José Renato de Deus. Com o relator. Doutor Corinto. Acompanho. Doutor Rafael. Eu acompanho, presidente. Doutora Denise Green. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator, então eu não conheço. Também não conheço. Esse é o item 61. NCU. Unanimidade não conhecida do recurso. Os outros são iguais, doutor? Correto. Cara, mas que eficiência você, doutor Jorge, ajudando a nossa pauta. Esse cara é bom, hein? Doutor Jorge, vamos ver se a eficiência continua no 64, hein? Não. Não, presidente. Eu vou usar o relatório. Ok. Processo 10.980.921.719/2012, traço 95. Centro de Estudos Superiores Positivo Limitada. Relatório. Trato presente processo sobre manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba, o qual não homologou a compensação declarada por meio da DICOMP, transmitido em 20 de março de 2008. A declaração em tela foi analisada de forma eletrônica pelo Sistema de Processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil e foi emitido o despacho decisório em 5 de dezembro de 2012, assinado pelo titular da Unidade de Jurisdição da Contribuinte. O despacho decisório aponta como causa da não homologação da compensação o fato de que, embora localizado o pagamento indicaria de DICOMP como origem do crédito, o valor foi totalmente utilizado na extinção do débito de COFINS, Código de 172, de 31 de janeiro de 2010. Conforme consta no despacho decisório, inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 18 de dezembro de 2012, a interessada interpôs, em 14 de janeiro de 2013, manifestação de inconformidade. Em 21 de junho de 2017, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo-se não anulação da compensação declarada por meio da DICOMP. O contribuinte prestou com recurso voluntário. É um relatório. Pode passar o voto, doutor. Centro de Estudos Superiores Positivo Limitada. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Faça-se análise. O contribuinte apurou crédito tributário de PIS e COFINS em razão da declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º, da Lei 9.718, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária de 9 de novembro de 2005 e aproveitou parte do referido crédito para compensar débitos. Porém, o auditor da Receita Federal do Brasil, no despacho decisório, não a compensação efetuada pelo contribuinte, pelos seguintes fundamentos. A análise do direito creditório está limitada ao valor do crédito original ou data de transmissão, correspondendo a 600 centavos. A partir das características do DARF discriminado no PERDICOMP foram localizados menores pagamentos abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados. Inconformada com a decisão, interpôs manifestação de inconformidade. Relata que apurou crédito tributário de PIS e COFINS em razão da declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.718. A manifestação de inconformidade não traz documentos probantes do alegado, consoante análise do próprio acórdão da Delegacia Regional de Julgamento que tratou assim do assunto. As folhas 04 daquele documento, como assinalado pelo acórdão de manifestação de inconformidade, não foram trazidos quaisquer documentos. Ô, Jorge, parei. Apresentada apenas a planilha com balancete de verificação, as folhas. Jorge, diga uma coisa. Vamos lá, vamos ser objetivo, porque isso aqui é questão de prova. Então, vamos lá. O que ele trouxe na manifestação de conformidade, me parece que nada. Nada. Tá. E no recurso voluntário? Eles estão junto a uma planilha. Eu já vou tirar as páginas. Peraí, um minuto. Eu estou com ela anotada aqui. Tá bom. Porque esses processos a gente pode julgar mais rápido, não tem necessidade de ler todo esse... Para uns, não trazer nada na manifestação de conformidade já é o suficiente para já ter o resultado do julgamento, né? A única prova que ele traz no recurso voluntário é uma planilha, as folhas 61. Mais nada. Livro nenhum. Não. É um balancete de verificação. Desculpe pela demora. Nada, não tem problema não. Ok. Então, com isso, o senhor está falando que não tem provas. Ele fala, ele demonstra a materialidade do crédito? Tem uma. Então, também não teria dialeticidade, não, no caso. Ele não teria argumentado de onde surgiu o indébito. Correto. Então, com isso, o senhor está negando o provimento. Correto. Ok. Posso escolher os votos, então? Exatamente. Obrigado. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. O relator, aqui discute o alargamento da base de cálculo, né? E na manifestação ele não diz qual é a receita que ele não deveria incluir, que ele incluiu e gerou o crédito, né? Ele não fala nada disso. Ele fala que o crédito é em X valor do mês tal, mas ele não fala qual a receita que ele está excluindo, né? Que geraria o crédito. E não traz prova nenhuma. Tá corretíssima a decisão do relator. Com o relator. Okay. Doutor José Renato de Deus. Então. O relator está com tempo, né? O voto do cidadão, mas com o relator, presidente. Com o relator. Doutor Corinto. Completo. Rafael. Relator. Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. NPU. Negado provimento por unanimidade. O item 64 da pauta. Parabéns, Jorge, pela velocidade. Obrigado. Beleza.
E ainda escreve livro, hein? E joga xadrez nas madrugadas. Joga xadrez. Não falei jogar xadrez não, que isso dá problema. Se a Manu estiver perto aí, isso dá um problema sério. Vamos lá. Item 66 da pauta. Credit Suisse S.A. Vinícius. Não, tá bom. Vamos lá. Tu viu aqui, ó. Olha o 65. Alegação não localizada na tabela de alegações. Todos os teus são assim. É porque eu estou usando o código do e-processo. Ah, bom. Você está usando o código errado, pô. É o que está no e-processo. Olha, tem que usar o código que está lá escrito. Não, a base de informação está me dando o código errado e eu sou o culpado ainda, né? Bom, paciência, né? Tá certo. Doutor Vinícius, vamos lá? Ok, vamos lá. Eu vou ler rapidinho aqui o relatório. É um auto de infração, PiscoFins, tinha uma ação judicial, tá? Em paralelo, foi lavrado o auto. Eu vou passar por voto já. Como relatado, o sujeito passivo sustenta que o valor atinente à multa de mora para os períodos de julho a dezembro de 97 foram quitados e que 2. O valor do tributo e da multa devidos nos meses de novembro a dezembro de 97 devem ser afastados em face da decisão judicial transitada em julgado. Junta documentos para embasar suas alegações, entre os quais comprovantes de arrecadação, certidão de trânsito em julgado e acórdão judicial. Compulsando os autos, em especial a decisão recorrida, depreende-se que a controvérsia que remanesce diz respeito ao valor do tributo devido e à multa de mora dos períodos de apuração de novembro e dezembro de 97, uma vez que a unidade de origem já havia afastado a autuação no tocante aos meses de abril a junho de 97 e a própria decisão recorrida já havia afastado a multa de ofício de todos os períodos, inclusive de novembro e dezembro de 97. Com relação aos débitos de novembro e dezembro, a recorrente, como visto, sustenta que houve recolhimento da multa de mora e trânsito em julgado da ação que questionava a contribuição ao PIS incidente, inclusive naqueles meses. Nesta linha, a autuação deve ser afastada na ótica da recorrente, pois cumpridas todas as obrigações tributárias relacionadas ao período de autuação. Observe-se que a recorrente não pleiteia a nulidade da autuação nem da decisão recorrida, asseverando apenas que a autuação não deve subsistir à luz dos recolhimentos efetuados e do trânsito em julgado da ação judicial número tal. Diante desse cenário, eu entendo que o presente julgamento deve ser convertido em diligência a fim de que a unidade de origem proceda à análise dos elementos trazidos pela recorrente, em especial dos comprovantes de pagamentos realizados e da decisão judicial citada, verificando seus efeitos e reflexos sobre a autuação objeto desse processo, valor principal e multa moratória. Desse modo, tendo em vista as alegações e elementos apresentados pela recorrente, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a unidade de origem tome as seguintes providências. Então, eu peço aí para que a unidade de origem analise o processo judicial número tal aí, e veja os reflexos desse processo sobre os débitos lançados. Como voto. Ok. Doutor Walker Araújo, conversão de diligência com os quesitos colocados ali no voto do relator. Ok, doutor Jorge. Com relator. Doutor Zé Renato. Com relator. Bonito. Acompanho. Doutor Rafael. Relator. Denise. Com relator. Nem voto com o relator. Forma que foi convertida em diligência. Os termos do voto do relator. Item 66. Item 67. Indústrias Químicas Gataquases. Vamos lá. Deve ser igual, porque PiscoFins. Eu acho que sim. Deixa eu confirmar aqui. Ok, vamos lá. Vou ler o primeiro aí, que é o
31, final 31. Ok. Vou para o voto já, tá? Ok, O recurso é tempestivo e deve ser conhecido em parte, como a seguir será demonstrado. Em sede recursal foram trazidas as seguintes matérias. Em preliminar, a ocorrência da decadência por parte da autuação, para a parte da autuação. Então, é um auto de infração, tá? Aplicação incorreta da multa de ofício. No mérito, improcedência da autuação, pois incidiu sobre receitas não decorrentes da venda de mercadorias e serviços. B. Incluiu indevidamente valores atinentes a estorno de receitas. C. Incluiu indevidamente valores relativos a devoluções de vendas. D. Desconsiderou despesas com juros sobre capital próprio. E. Desconsiderou para fins de apuração de créditos da não cumulatividade gastos diversos, entre os quais custo de telefonia, alimentação de pessoal, transporte de pessoas, etc. Antes de analisarmos as matérias litigiosas, eu vou pular essas rubricas aqui, porque fica mais fácil agora em diante, que algumas coisas dessas alegações aí vão sumir agora, como a gente vai ver agora nos tópicos seguintes. Antes de analisarmos as matérias litigiosas, importa circunscrever os limites de conhecimento do presente recurso. Nesse ponto, há que se assinalar que o sujeito passivo apresentou o pedido de desistência parcial do recurso voluntário, conforme se verifica na análise dos documentos às folhas tais, implicando com isso a manutenção da decisão, a manutenção definitiva na esfera administrativa da autuação atinente a COFINS dos períodos de 2004 a 4 de 2004, 6 de 2004 a 12 de 2004. Analisando os autos, em especial a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, vídeo tópico da defesa e justificativas, verifica-se que as alegações de que a autuação seria improcedente, uma vez que teria desconsiderado indevidamente as despesas com juros sobre capital próprio e despesas diversas com supostos insumos, se aplicam apenas aos lançamentos dos períodos de fevereiro a dezembro de 2004. Saliente-se que somente para tais períodos é que há na impugnação contestação específica das despesas com eventuais insumos. Diante de tal fato, deve-se conhecer que tais matérias, despesas com juros sobre capital próprio e com eventuais insumos, escapam aos limites do presente litígio, uma vez que vinculadas aos períodos de apuração objeto de renúncia. Então, agora vou tratar as preliminares. Em preliminar, o sujeito passivo alega o quê? Número 1, a ocorrência da decadência de parte da autuação. E número 2, a aplicação incorreta da multa de ofício. No tocante à decadência, assinale-se antes de tudo que tal matéria não foi ventilada em sede de impugnação. Não obstante, por representar matéria de ordem pública, deve ser conhecida de ofício. Compulsando o processo, observa-se que o auto de infração foi lavrado para a constituição de débito de contribuição social atinente aos períodos de janeiro de 2000 a dezembro de 2004, tendo o sujeito passivo sido cientificado da autuação em 20 de 5 de 2005. Surge aqui a questão de saber se a constituição dos débitos de COFINS, atinentes aos períodos de janeiro a abril de 2000, teriam sido fulminados pela decadência. Nesse ponto, importa salientar que os lançamentos dos referidos períodos decorrem da constatação, por parte da fiscalização, de que houve declaração e recolhimentos menores do que aqueles que deveriam ter sido realizados. É o que se constata da análise dos documentos que perfazem a acusação fiscal, com efeito da leitura do relatório fiscal, das planilhas de apuração que o acompanham e, em especial, da análise do demonstrativo de apuração constante do auto de infração, depreende-se que, nos meses de janeiro a abril de 2000, houve recolhimento de COFINS, tendo o auto de infração servido para constituir as diferenças daquela contribuição que não foram declaradas e recolhidas. Nesse caso, resta evidente que o caso concreto versa precisamente sobre aquela hipótese de autuação precedida de antecipação de pagamento, ainda que parcial, de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplicando-se para a contagem do prazo decadencial de 5 anos para a constituição do crédito tributário, o marco inicial previsto no artigo 150, parágrafo 4, CTN. Então, aí eu aplico o repetitivo. Assim, seguindo a regra do 150, parágrafo 4, para definição do momento
inicial da contagem do prazo, dessume-se claramente que ocorreu a decadência para o lançamento dos meses de janeiro a abril de 2000 da contribuição social objeto de infração, do auto de infração atacado. Com relação ao outro ponto preliminar, ou seja, a validade da aplicação da multa de ofício, verifica-se que o sujeito passivo não ataca em sede de impugnação diretamente tal questão, mas traz argumentos para afastar a autuação em sua origem, em face da antecipação de recolhimentos dos valores autuados com acréscimos de multa de mora. Apenas em sede recursal é que o sujeito passivo se volta diretamente a isso. De todo modo, enfim, mesmo que não houvesse a preclusão, né, ele não ataca a multa de ofício, ele não faz menção expressa, embora ele fale que a autuação seria desconstituída na origem. Então, aí, por isso que eu considero que talvez pudesse ser assumida aí uma contestação, vamos dizer assim, não imediata, mas imediata na impugnação. De todo modo, não há que se falar em invalidade da multa aplicada, tendo em vista que referida sanção está prevista e tal. Então, aí eu aplico súmula CAF, artigo 44 da 9430, sublinhe-se, ademais, que no caso concreto, durante procedimento fiscalizatório, a recorrente realizou recolhimentos diversos relacionados a determinados períodos de apuração da COFINS, constituídos posteriormente pela autuação fiscal. Com relação a tais períodos, não há que se aplicar, por óbvio, o Instituto da Denúncia Espontânea, tendo em vista que havia fiscalização em curso. Observe-se nesse ponto que toda a jurisprudência administrativa trazida pela recorrente para sustentar seus argumentos se refere a casos de denúncia espontânea, sendo assim inaplicáveis ao presente caso. Como consequência da perda de espontaneidade, tem-se que todo recolhimento efetuado durante a fiscalização deverá ser utilizado apenas posteriormente, como bem sublinhou a decisão recorrida, para aproveitamento na quitação de débitos do sujeito passivo não servindo. O que acontece? Ele recolheu durante o procedimento de fiscalização, ele foi lá, declarou e recolheu. Então, o que a DRJ diz? Que esses pagamentos vão ser aproveitados depois, tá? Depois que constituiu o crédito pelo lançamento. Ele quer matar o débito na origem, falar assim, não, eu paguei antes, mas ele pagou durante o período da fiscalização, em que estava em fiscalização. Ou seja, fora do período de espontaneidade. Então, esse é o problema aqui. Então, eu falo, não, olha, esses pagamentos têm que ser considerados realmente depois da autuação. Porque a tua declaração de DCTF, ela não vale nada, porque você já não está mais sob a espontaneidade. Prosseguindo. Salientes que os recolhimentos efetuados durante o processo não se confundem com... Então, aqui eu fecho essa questão das preliminares e reconheço apenas a decadência dos lançamentos dos períodos de janeiro a abril de 2000. Quer votar a decadência? Rapidinho, doutor Walter. O Vinícius. Sim. Você chegou a ver essa questão da espontaneidade com relação à súmula 75? Se durante a fiscalização o processo ficar parado por mais de 60 dias, o contribuinte readquire a espontaneidade, né? Sim, não foi esse o caso. Não, né? Não. Tá. E nem ele alega que perdeu a espontaneidade. Não tem, isso não é discussão nos autos. Tá bom. Com o relator. Ok, doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutor Bonito. Autor. Rafael. Acompanho. Denise. Com o relator. Também com o relator. Então, foi declarada decadência da Fazenda Pública construir os créditos tributários referentes a janeiro e abril de 2000. A outra preliminar foi negada. Mérito, doutor Vinícius. Ok. No mérito, o sujeito passivo sustenta a improcedência da autuação, pois teria incidido sobre receitas não decorrentes de vendas de mercadoria e serviços, valores atinentes a estorno de receitas e devoluções de vendas. A fiscalização teria desconsiderado ainda gastos diversos, entre os quais custos de telefonia, alimentação de
pessoal, transporte de pessoas para o local de trabalho, hospedagem, assistência médica, comissões, manutenção de veículos, entre outros, na apuração dos créditos da não cumulatividade. No tocante à alegação de inclusão na apuração da base de cálculo das contribuições para o PIS/COFINS de receitas não decorrentes de vendas de mercadorias e serviços de da pessoa jurídica, observa-se do cotejo das planilhas de apuração elaboradas pela fiscalização, os documentos apresentados durante a fiscalização que a autoridade fiscal incluiu na base de cálculo da contribuição social valores decorrentes de receitas financeiras. Nesse ponto, cabe destacar que o Supremo, no julgamento da questão de ordem, no recurso extraordinário tal, reconheceu a repercussão geral da decisão de inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9.718, afastando o alargamento da base de cálculo e estabelecendo que apenas o faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta, advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integra a base de cálculo do PIS/COFINS. Recordando que a obrigatória reprodução por parte desse colegiado das decisões definitivas de mérito pelo STF sobre o regime de repercussão geral, por força do regimento, há que se reconhecer a legitimidade da inclusão na apuração da base de cálculo PIS/COFINS, períodos de apuração dos anos de 2000 e 2001, de valores alheios ao conceito restrito de receita bruta, delimitado pela referida decisão do STF, especificamente das receitas financeiras. Então, há essa inclusão, então aqui eu estou afastando. Então, são vários tópicos aqui, presidente, não sei se é para voltar. A gente vai ter que ir por tópicos. Aqui, então, tu está afastando... Isso, para os períodos de 2000 e 2001. Isso. Tá, então e aí você consegue identificar realmente que são receitas financeiras, tudo bonitinho. Isso, tem a rubrica específica, receitas financeiras. Tá, ok, beleza. Eu acho que quanto a isso, alguém discorda? Essa empresa faz o quê? Química, então não tem nada a ver. Então vamos lá. Pode continuar, doutor Vinícius, que aí a aplicação é repetitiva, não dá para discutir até. Com relação ao suposto estorno de receitas, a recorrente afirma que no mês de maio de 2002 houve a desconsideração por parte da fiscalização do valor de 11.874 a título de ajustes financeiros de estoques. Em seu recurso voluntário, a recorrente afirma que qualquer estorno de receitas deve ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS. Analisando o relatório fiscal, depreende-se que a fiscalização entendeu que a referida rubrica ajustes financeiros de estoques não representaria hipótese legal da exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS não cumulativos. Na mesma linha, a decisão recorrida manteve a autuação por entender que o valor atinente a ajustes financeiros de estoque não pode ser deduzido da base de cálculo do PIS/COFINS por inexistência de previsão legal para tanto. Compulsando as demonstrações de resultado apresentadas pela recorrente, observa-se que o montante de 11 mil corresponde a outras receitas operacionais. Não há nos autos qualquer documento apto a demonstrar a natureza do referido ajuste financeiro de estoque. Levando em consideração que a fiscalização trouxe como fundamento para a exclusão da referida rubrica a inexistência de previsão legal e realmente não há previsão para a exclusão da base de cálculo de PIS/COFINS de ajuste financeiro de estoque, entendo que caberia à recorrente demonstrar a natureza daqueles ajustes e a possibilidade de sua exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS cumulativo. Diante da ausência de provas necessárias, no caso, para afastar a decisão administrativa devidamente fundamentada, entendo que, neste ponto, deve ser mantida incólume a autuação. Ok, eu vou escolher esse voto. Doutor Walter Araújo. Relator. Doutor Jorge. Relator. Doutor Zé Renato. Relator. Doutor Corinto. Acompanho. Rafael. Acompanho, presidente. Doutor Denise. Com relator, presidente. Também voto com o relator. Então, esse estouro foi mantida a tributação sobre essa rubrica. Isso. Vamos para a próxima. No que tange às devoluções de vendas, a recorrente sustenta que a fiscalização desconsiderou de forma indevida a exclusão dos valores relativos a cancelamento de vendas do ano de 2003, na apuração do PIS/COFINS de janeiro de 2004, sob o argumento de que referidos valores não foram escriturados no livro registro de apuração do ICMS de janeiro de 2004. Nesse caso, caberia à recorrente produzir elementos de prova suficientes e necessárias
hábeis para demonstrar que a ausência de escrituração da devolução de vendas no registro de apuração do ICMS foi mero erro, superável com a escrituração daquelas operações em outros livros contábeis oficiais suportados pelos documentos fiscais correspondentes. Observe-se que, no caso concreto, a fiscalização apontou um fundamento impeditivo para o reconhecimento das devoluções, a saber, a falta de sua escrituração em livro fiscal próprio. Diante de tal elemento impeditivo, a recorrente deveria ter apresentado em sede de impugnação ou de recurso voluntário robusta documentação, incluindo livros contábeis e fiscais, seus documentos de suporte, a fim de demonstrar a efetiva ocorrência das devoluções de vendas alegadas. Então, eu nego também provimento com relação a isso. Ok, doutor Walker. Ô, relator. Doutor Jorge. Com relator. Renato. Relator. Bonito. Rafael. Relator. Denise. Com relator, presidente. Também voto com o relator. Então, também foi afastada a alegação. Vamos ao próximo. Esse próximo aí, que está em amarelo, no meu voto, seriam os períodos, as limitações, que houve a renúncia. O pedido de parcelamento, ele apresentou o pedido de parcelamento dos períodos de 2 de 2004 a 12 de 2004. Bom, então ele não conhece. Então, isso, e a argumentação toda sobre despesas com juros sobre capital próprio e despesas diversas só tem sentido nesses períodos em que houve a renúncia. Então, como eu já tinha delimitado lá no início o objeto da lide, então já pode pular aqui para o dispositivo, que já está tudo belezinha. Esse amarelo aí é uma coisa que eu enfrentaria se os senhores não concordassem com a lide reduzida, né, o objeto reduzido que eu já postulei lá atrás. Sim, pois não. O que queria falar alguma coisa. Mas você colocou aqui exceção maio de 2004. Aí você trata dos itens. Porque maio é o seguinte, não teve atuação. É porque o pedido de parcelamento realmente de, tipo assim, fevereiro a abril. Aí depois eu falei, eu vou ver isso depois, porque não põe maio, né? No pedido de parcelamento. Porque o pedido de parcelamento não inclui maio. Aí é porque não existe auto-infração em maio. Não tem autuação em maio. Beleza, então entendi. É porque eu vi que você colocou o objeto mesmo. Então tudo bem. Ok? Então conclui o voto, por favor, doutor Vinícius. Diante das considerações acima expostas, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, na parte conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e no mérito dar parcial provimento para reconhecer a decadência da autuação atinente aos períodos de apuração de janeiro a abril de 2000, afastar a autuação sobre as receitas financeiras nos períodos de apuração dos anos de 2000 e 2001. Ok. Janeiro a abril. Tá, então é maio, abril, março. Abril, maio. Vai de maio a 2000. Tá. Ok. Doutor Walker. Doutor Jorge. Com relator. Renato. Relator. Oito. Relator, presidente. Rafael. Relator. Denise. Com relator. Também voto com o relator. Então, vou declarar o voto. Ô, presidente, só um minutinho aqui, que o Walker levantou essa questão, só vou confirmar aqui se é isso mesmo. Pelo que eu me lembro, eu escrevi, mas depois no processo seguinte eu confirmei o período de 2000 de maio, Tudo bem? só por desencargo de consciência.
dose é aqui achar o alto. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Acho que tá fácil. Estou chegando lá, só um minutinho. Tudo bem? Não tem mais. É isso mesmo, né? Não tem, né? Não, de abril pulou para junho. Obrigado por lembrar aí, porque realmente eu tinha colocado primeiro, mas depois eu verifiquei, fiquei curioso, falei, mas por que ele não inclui parcelamento maio? Aí eu olhei o alto, não tinha. Então é isso mesmo. Agora o outro. O outro, eu vou começar a leitura, porque ele é de PIS, mas são outros períodos. Aí eu vou ler o relatório. Não é igual? Eu vou ler o relatório para identificar se tem alguma coisinha diferente, porque os períodos de renúncia são diferentes. Pode ser que eu tenha incluído alguma rubrica aí que eu não incluí no outro por alguma questão, ou excluir alguma rubrica por causa da renúncia. Porque o pedido de parcelamento do PIS foi diferente, em outros períodos. Então, vamos lá. O relatório inicial é a mesma coisa, os mesmos argumentos, ocorrência de decadência na preliminar, aplicação incorreta da multa de ofício, e no mérito improcedência da autuação, pois incidiu sobre receitas não decorrentes de vendas de mercadorias, incluindo devidamente valores atinentes a estorno, devoluções de vendas, juros sobre capital próprio e créditos diversos da não cumulatividade. Então, vamos lá. Antes de analisar as matérias, importa circunscrever os limites do conhecimento do presente recurso. Nesse ponto, há que se assinalar que o sujeito passivo apresentou o pedido de desistência, conforme se verifica tal, implicando com isso a manutenção definitiva na esfera administrativa dos períodos 2 de 2002, 3 de 2003 a 5 de 2003, 7 de 2003, 11 de 2003, a 4 de 2004, 6 de 2004 a 12 de 2004. Então, tem mais períodos aí que ele pediu renúncia. Analisando os autos em especial, a impugnação, verifica-se que as alegações de que a autuação seria improcedente, uma vez que teria considerado indevidamente as despesas com juros sobre capital próprio, quer dizer, período de apuração 3 de 2004, e despesas diversas com supostos insumos, se aplicam apenas aos lançamentos dos períodos de dezembro de 2002 a dezembro de 2004. Salientes que somente para tais períodos é que há na impugnação contestação específica das despesas com eventuais insumos. Diante de tal fato, deve-se reconhecer que tais matérias, despesas com juros sobre capital próprio e com eventuais insumos, escapam aos limites do presente processo. Também não deve ser conhecida a matéria atinente à devolução de vendas. Essa matéria aqui que também saiu nessa análise do PIS aqui. Pois tal assunto vincula-se ao lançamento do PIS do período de janeiro de 2004, objeto como ressaltado de parcelamento e renúncia do litígio. Então, vamos lá, preliminares, aquela mesma coisa, eu estou abrigando aqui o argumento de decadência, de janeiro a abril de 2000, porque incluiu receita. Ele parece ser igual, hein? Mesma coisa. Esse é igual.
E o mérito, mesma coisa, a exceção do mérito é aquela coisa da devolução de vendas que a gente não discute aqui porque já está na... Então, o dispositivo é a mesma coisa. É igualzinho o dispositivo. Reconhecer a decadência. Aqui eu não sei, doutor Gilson, eu coloco aqui, rejeitar as preliminares suscitadas e no mérito da parcial provimento. Na verdade, acolher parcialmente, né, uma das preliminares, que é a de decadência, certo? Peraí. Veja. Pelo CPC seria, né? Oi? A gente chama de preliminar, né? Eu acho que é o mérito, né? A decadência, a gente embora chame, mas isso é a resolução do mérito. É que ela é com resolução de mérito, né? A decisão de decadência. Mas, quando você pega lá aquele artigo para você falar preliminarmente, porque na verdade você vê as preliminares, é um artigo que fala assim, antes de você analisar o mérito, você vai analisar isso. É esse artigo que diz quais são as preliminares. Aí tem as discussões, aí alguns gostam de ficar discutindo se é preliminar ou prejudicial. Isso a gente já discutiu muito, é preliminar de mérito, que a gente chama a decadência. Né? Ficar discutindo esse negócio. Então, olha, sinceramente, você põe como... Deixa assim. Deixa assim. Não vai matar e não vai... O resultado final é igual. Deixa assim, então. Que já falamos o outro, então deixa esse assim, não tem problema. E tem vários processos que só tem preliminar. E aí a gente nem fala que é preliminar. Por exemplo, quando você tem só a decadência, sei lá, tem vários aí. Eu vou ter processo, não sei se hoje, mas em algum momento meu, vou ter processo que o cara só fala de preliminar. E aí? Tem mérito? Tem mérito. Bom, deixa assim, Vinícius. Vai mudar. Beleza. O que foi, Corinto? Diga. Não, só para... Eu acho que a gente tem tratado aqui preliminar, é aquela clássica. É aquilo que impede a gente de entrar no mérito. Então, ele está afastando, rejeitando as preliminares, beleza. Aí tudo mais já é mérito. Dá ou não dá, parcial ou não. Então tá, como que eu voto, doutor Walker Araújo? Doutor Jorge. Alguém muda, é igual. Não, então eu vou declarar o voto. Peraí. Agora o nome colegiado, nulidade de votos, não conhecido para recurso, a parte conhecida, nulidade de votos, e rejeitar as preliminares suscitadas. E no mérito, por nulidade de votos, e dar parcial provimento para reconhecer a decadência da atuação atinente aos períodos de apuração de janeiro a abril de 2000, afastar a autuação sobre as receitas financeiras nos períodos de apuração dos anos 2000 e 2001. É isso. Esse resultado, tanto do item 67 como do item 68. Ok? Bom, com isso a gente termina, porque o resto foi tudo retirado de pauta. Ele termina à tarde. Agora vamos pegar o amanhã. São 4h14. Dá para a gente continuar mais um pouco. Fabiana, 5 horas, né? 6 horas, né, Fabiana? Sim, presidente. Então temos tempo ainda. Bom, vou lá para o item 1 da pauta. Brasília. Mas que escreve um pouquinho diferente de Brasília capital. É bem diferente, né? É a Brasília amarela essa aqui. A Brasília é um pouco diferente. Com Z. E, na verdade, lá no processo é Brás óleo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Isso aqui foi um processo de
pedido de ressarcimento. E aí ele é o retorno de diligência. Não, auto de infração. Isso aqui negou a impugnação, então auto de infração. Tá. Aí você, a multa de 75 é auto de infração. Aí foi, esse processo foi convertido em diligência, que na peça recursal do recurso voluntário, o recorrente afirmou que recolheu as ações apurando os valores após o desconto, os créditos oriundos da operação de importação, que os créditos utilizados para descontar dos valores devidos às contribuições jamais poderiam ser desconsiderados, pois é um direito da recorrente previsto no regime da não cumulatividade. Esses créditos estão claramente demonstrados nos extratos da declaração de importação, nos extratos de conta bancária, bem como nas cópias dos livros de entrada e saída, todos anexados aos autos. Que o fisco questiona a suposta falta de recolhimento do PIS/COFINS, porém esse questionamento jamais deveria ser feito, já visto que o próprio reconhece os créditos, sendo assim o questionamento deveria ser somente por suposta infração cometida nas obrigações acessórias. Ele reclama da imposição da multa, fala que tem caráter confiscatório. O julgamento foi convertido em diligência, a unidade de origem fez a diligência e retornou ao CARF. Agora eu vou ao voto. O recurso é tempestivo e apresenta demais pressupostos de admissibilidade. Aproveitamento de crédito e não cumulatividade. A interessada não se insurge contra os valores apurados a título de receita. Sua insatisfação se restringe à não utilização de crédito da não cumulatividade. Para tanto, apresentou planilhas onde indicou valores que deveriam ter sido deduzidos do valor apurado das contribuições a título de crédito da não cumulatividade e que contrastavam com os valores dos créditos apurados pela fiscalização. Ao solucionar essa divergência, o julgamento foi convertido em diligência para que o unidade de origem fizesse a apuração dos valores dos créditos que poderiam ser utilizados pela recorrente na dedução do PIS e da COFINS devidos no período de apuração 8/2006 e 12 compreendidos entre 8 e 12 de 2006. Independentemente de terem sido incluídos na ADACOM. Me lembrei, aqui a discussão é que ele falou o seguinte, olha, você não incluiu na ADACOM, então se você não incluiu na ADACOM, eu não vou apurar. E aí, na época, foi convertido em diligência, porque agora entendiam que, independente de ser incluído ou não, se ele provasse, ele ia poder deduzir. Então, a diligência foi efetuada e traga à baila o resultado dos trabalhos da fiscalização. Agora, peço Vênia para ler o resultado, porque eu me baseio no relatório de fiscalização. Relevante mencionar, como preliminar, que o querelante, é interessante o cara chamar o cara de querelante, né? Em fase nenhuma desse PAF apresentou seus livros fiscais que arrimassem suas alegações. Entretanto, surpreendentemente, o querelante aduziu em seu recurso ao CARF, as folhas 9 e 89, que juntava os livros fiscais correspondentes, porém os livros fiscais alegados não constam nos autos. Assim, foi o querelante intimado mediante edital eletrônico número tal, anexo no bojo da diligência, para a apresentação de documentação, e profícuo o procedimento. Foi lavrada a revelia e anexa, e suposto passa a questão de fundo. Como mencionado por essa autoridade tributária lançadora, na folha 187, o querelante foi autuado pela fiscalização aduaneira, conforme o processo número tal, onde se verificou ocultação de real adquirente, ter posto a pessoa, perdimento de mercadoria, cometido de multa. Esses fatos relacionados ao exercício que compreendeu a presente autuação conduziram, à época, ao aprofundamento da investigação, no limite do interesse da fiscalização dos tributos internos, para caracterizar as circunstâncias condicionantes da autuação hora confrontada. Assim, podemos demonstrar, na seção 3.3 do termo de verificação fiscal, constante nos autos, a existência de divergências gritantes de valores em operações e comércio exterior registrados, vis-a-vis aos valores declarados originalmente pelo querelante, diante de suas pretensões de supostos créditos. Tais divergências, ora se explicita, foram motivadas pela confusão patrimonial aludida pela fiscalização aduaneira, na atuação agora definida em sede administrativa, por infrações aduaneiras, em face do que se concluiu pela atuação na forma presente quanto aos tributos internos, bastante suficiente para prosperar na primeira instância administrativa. Diante da presença da solicitação por parte da segunda turma da terceira Câmara,
para a reapreciação da possibilidade de aproveitamento de supostos créditos, por sua demais, uma vez adentrar de forma propedêutica a investigação ocorrida no âmbito aduaneiro, que concluiu com a autuação pelas infrações que reitero e sintetizo: ocultação, interposição e impedimento. Para não tornar enfadonho o trato das infrações citadas, já apreciadas em caráter final no âmbito administrativo, conforme acordo citado, juntei aos autos o acordo retrocitado, pois que descreve de forma acessível para aquela autuação que corrobora a presente. Assim resta o detalhamento que concisamente está conseguido. Descendo as minudências, a par de não apresentação de livros fiscais, o querelante colidiu um enorme volume de documentos precários e instruiu o presente processo. Dentro do documento trazido aos autos, verificou a presença de diversos DIs, constando de folhas 512 a 535, supostamente seriam a fonte dos supostos créditos. Ocorre que as citadas DIs, juntadas pelo querelante ao presente processo, são exatamente as mesmas que motivaram a autuação do querelante, com a interposição em que, em razão das buscas para apreensão, resultar em não localização das mercadorias, foi a pena de impedimento convertida em multa. Para comprovar a informação listo a seguir as DIs apresentadas como resultado da investigação aduaneira que consta do processo final 2009-87, os valores dos tributos foram suportados por terceiros, resultando na autuação do querelante pela fiscalização aduaneira, por ocultação, interposição, impedimento, convertida em multa. Confrontando a numeração das DIs supralistadas que foram alcançadas por penalidades aduaneiras ratificadas pelo acordo tal, com as apostadas nas folhas 512 e 35 do presente processo, para pleitear o reconhecimento e dedução dos supostos créditos, verifica-se que se trata das mesmas DIs. Então, aqui, em suma, ele está pedindo os créditos baseados nas DIs que já foram tidas como não, vamos dizer assim, como irregulares. Esses são os documentos acostados. Conclusão: constata-se que o querelante foi alvo de duas autuações, uma pela fiscalização aduaneira e a outra, cito, a presente atuação relativa a tributos internos. A atuação no âmbito aduaneiro foi tornada definitiva conforme entendimento já afirmado pela Quarta Câmara. O querelante foi qualificado como interposto pessoa nas operações de comércio exterior. O querelante, almejando a reforma do presente pronunciamento, instruiu o pleito ao COAF com os supostos créditos gerados naquelas operações de comércio exterior, em que atuou como interposto pessoa. O pleito visa o reconhecimento dos tributos pagos nas operações de comércio exterior como créditos a deduzir. Entretanto, tais tributos foram, de fato, suportados por terceiros, além de, em face da não localização das mercadorias, terem sido os valores correspondentes convertidos em multa imposta ao querelante, ou danos ao erário, bem como aqueles valores já foram remetidos à PGFM. É que, por isso, ratifica o lançamento, objeto desse processo, na forma original que lá veio, não havendo que deduzir os supostos créditos pleiteados e resguardar a competência do CARF para a reforma do lançamento, em caso de convicção contrária. Esses são os fatos. Aí aqui eu falo das provas, e ele não traz prova nenhuma dessa diligência e do que foi falado pela autoridade fiscal, então eu estou mantendo o lançamento. E o caráter confiscatório da multa, eu também estou afastando, falando que a gente não é competente para falar sobre a constitucionalidade de lei, e nego o provimento do recurso. Tentando ser bem rápido. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Com o relator. Doutor Walker Araújo. O relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutor Corito. Acompanhe, presidente. Doutor Rafael. Acompanhe, presidente. Doutora Denise. Com o relator. Então, negado o provimento por unanimidade. Eu não entendi direito por que ele chama o autor de querelante, porque querelante é aquele que faz a notícia crime, né? É o cara exatamente, é o que faz queixa naqueles crimes que são condicionados à queixa. Isso, quando o Ministério Público não pode apresenta denúncia, no caso. É ação penal privada. Eu não sei também, porque que o texto dele é para se mostrar uma pessoa rebuscada, né? Às vezes eles chamam de suplicante também, mas aí suplicante é coisa antiga, né? Porque
aqueles velhinhos, agora aquele lanche não entendi. Inclusive, eu me lembro daqui na faculdade, os meus professores falavam assim, pelo amor de Deus, nunca faça uma petição falando, se intitulando suplicante. Ele falava isso. Porque você está se botando lá no chão, né? Bom, então foi negado provimento por unanimidade. O próximo vai ser usina da Barra e Açúcar, do doutor Rafael, 33. Resolveu? Resolvi. Só vou botar aqui, não achei que fosse agora, deixa eu botar aqui na Quer fazer o 34? Então, Vinícius, faz o 34. eu boto aqui na pauta, na caixa. Pode ser, Vinícius? Ok. É o 34, a usina? Já vou te passar. É a usina... Santa Isabel. Santa Isabel. Ok. Tem que botar isso logo. Setembro e outubro já saiu essa processo de pauta. Pelo amor de Deus. Quero falar. Ok. Isso aqui é longo. Vamos lá. Autos de infração com exigência da contribuição para COFINS e PIS. Vamos lá. Estou tentando aqui. Aí o que acontece? A auto-infração do confronto das informações disponíveis no DACOM com as prestadas pela empresa em resposta aos termos de estimação fiscal relacionados no item 2 do termo de verificação fiscal foram constatadas as seguintes divergências com relação a quê? Bens utilizados como insumos, bens do ativo imobilizado, crédito presumido da agroindústria, a DRJ julgou improcedente a impugnação, inconformado, sujeito passivo depois de recurso voluntário, no qual sustenta em síntese a natureza de insumos de determinados bens, tais como os materiais utilizados em laboratório e o gás utilizado como combustível das empilhadeiras para armazenamento interno do açúcar produzido pela recorrente, erro no critério de rateio das receitas para fins de cálculo do crédito presumido de PIS/COFINS, a impropriedade da glosa dos bens do ativo imobilizado, pois teria sido realizada em face de classificação dos bens no Centro de Curso de Tecnologia da Informação, sem ter havido análise de sua utilização no processo produtivo. Vou para o voto agora. Inicialmente, importa esclarecer que o presente processo versa sobre auto de infração decorrente da análise da utilização pelo sujeito passivo de créditos de PIS/COFINS não cumulativos apurados entre os períodos de outubro de 2008 a dezembro de 2011. Além desse processo, outros processos foram instaurados para analisar pedidos de ressarcimento de crédito de PIS/COFINS não cumulativos vinculados ao mercado externo, apurados em períodos anteriores àqueles analisados neste processo, conforme tabela a seguir. Apesar do fato de o presente processo e todos os processos assim enunciados terem sido levados a cabo no bojo de uma mesma ação fiscal, a autonomia na apuração realizada no presente processo e análise de crédito realizada nos demais, de maneira que não se afigura relação de dependência quanto à cognição e ao julgamento entre o presente processo e aqueles outros. Esclareça-se, ademais, que os referidos processos de análise de pedidos de ressarcimento foram definitivamente encerrados, tendo em vista a extinção pelo pagamento de seus respectivos saldos devedores. Pois bem, conforme relatado, a controvérsia gira em torno de 3 matérias fundamentais. Número 1, a análise das glosas relativas aos bens utilizados como insumos. Número 2, verificação do critério de rateio das receitas para fins de cálculo do crédito presumido de PIS. Número 3, análise das glosas relativas aos bens do ativo imobilizado. Antes de analisar cada uma das matérias, faz-se necessário trazer consideração sobre o conceito de insumos. Aí eu trago o repetitivo, tudo aquilo que a gente já está acostumado. Aqui, vou pular para a página 11. Página 11. Vamos lá. Análise das glosas relativas aos bens utilizados como insumos.
Compulsando o termo de verificação fiscal, as folhas tais, observa-se que foram glosados os créditos decorrentes da aquisição dos seguintes itens. Aí tem itens de laboratório, né, gás, chapa e tal. Da leitura do item 3.1 do termo de verificação, pode-se constatar que, para a realização das glosas, a fiscalização partiu das informações contidas em planilha apresentada pelo sujeito passivo, na qual constavam, para cada bem acima representado, seu centro de custo e local de sua utilização. Considerando tais informações e levando em consideração o conceito de insumos representado pela EN 247, a fiscalização procedeu ao exame de cada item, chegando às conclusões transcritas a seguir. Os bens da tabela acima não foram aceitos pelos seguintes motivos. Os bens cujo local de utilização é o laboratório, tendo em vista não estarem diretamente relacionados com a produção. O gás para empilhadeira é utilizado no depósito de açúcar, razão que o descaracteriza como insumo. Os gases, oxigênio e acetileno, são utilizados para o corte de chapas de aço por intermédio de um aparelho denominado maçarico, estando, portanto, descaracterizados como insumo. A chapa de níquel é utilizada na fabricação da caldeira e a agulha para a máquina de costura para o ensaio. Por sua vez, o colegiado, quando decidiu manter a glosa dos créditos atinentes aos bens utilizados como insumo, tendo o voto condutor do Arestos Vergastado trazido a seguinte fundamentação. Destaquei algumas partes aí. Eu vou pular a fundamentação e vou retomar depois aí o voto da RJ. Na leitura dos excertos, dessume-se que a decisão recorrida entende que o conceito de insumos pressupõe que o bem seja aplicado ou consumido diretamente na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. Nessa linha de entendimento, o colegiado de primeira instância afasta de plano o direito ao crédito sobre as aquisições de gás para empilhadeira utilizado no depósito de açúcar. Já com relação às aquisições de bens utilizados em laboratório, a decisão recorrida reconhece que poderiam gerar direito a crédito desde que referidos bens participassem diretamente do processo produtivo, fato que deveria ter sido documentalmente comprovado pela recorrente por ocasião da manifestação de inconformidade. Só um momentinho. Na verdade, por ocasião da impugnação, por isso que eu voltei para ver isso aqui. É auto-infração, né? Então, então, aqui, quando eu falo aqui, por ocasião da manifestação de conformidade, na verdade, impugnação. Impugnação. Isso é importante, porque depois eu vou partir disso para algumas conclusões que eu chego no voto. Hein? Onde que eu estou aqui? Peraí. Entendo que o conceito de insumos, assumido pelo acordo recorrido, diverge daquele firmado no resto tal e adotado neste voto. O conceito de insumos não exige aplicação direta, tal. Partindo de tal premissa, resta analisarmos se estão corretas as glosas efetuadas sobre os créditos decorrentes da aquisição de materiais de laboratório e gás para empilhadeira. Assinale-se, antes de tudo, que os outros créditos glosados a título de bens como insumos, tais como aqueles concernentes às aquisições de acetileno e oxigênio utilizados no corte de chapas, de aço, da chapa de níquel, da agulha para a máquina de costura e tal, não foram especificamente contestados em sede de impugnação, nem tampouco no recurso voluntário, de maneira que o despacho decisório se revela definitivo quanto às referidas glosas. Pois bem, tendo em mente que a recorrente desenvolve atividade de produção de açúcar e álcool, entendo que os materiais de laboratório são subsumíveis ao conceito de insumos adotado neste voto, uma vez que tais materiais se mostram essenciais e relevantes para a fabricação dos produtos da recorrente. Na esteira de tal entendimento, o acórdão tal da Câmara Superior, no qual foram apreciados, à luz do conceito de insumos, diversos gastos na aquisição de bens, entre os quais materiais e vidraria de laboratórios, tendo a Câmara Superior, por unanimidade de votos, dado provimento ao recurso, negado provimento ao recurso da Fazenda, pois entendeu que referidos bens para a empresa produtora de açúcar e álcool representariam insumos. Aí eu trago excertos do voto.
Como se depreende da decisão transcrita, os critérios de relevância, necessidade e essencialidade tomados sob a perspectiva da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte são determinantes para aferir se determinado bem representa insumos no contexto das contribuições não cumulativas. Nessa linha, não resta dúvida de que os materiais de laboratório são insumos no contexto produtivo da recorrente, pois sem as atividades laboratoriais, a própria concepção da atividade econômica da recorrente estaria comprometida. Não há como conceber uma produção adequada de açúcar e álcool sem a existência de infraestrutura de laboratórios, incluindo-se aqui materiais e produtos químicos, instrumentos, vidrarias, entre outros itens. Ademais, importa sublinhar que há essencial divergência entre os fundamentos apresentados pela fiscalização e aqueles consubstanciados na decisão recorrida. Enquanto a fiscalização glosou os créditos às aquisições dos itens de laboratório com base na premissa de que, pelo seu local de utilização, não estariam diretamente relacionados com a produção ou fabricação de bens destinados à venda, o areste recorrido mantém as glosas com base no argumento de que o sujeito passivo não demonstrou documentalmente que os materiais adquiridos são consumidos em atividades exercidas sobre a matéria-prima ou produto intermediário ou sobre o produto em elaboração. Sobre tal questão, há que se lembrar que o caso presente versa sobre auto de infração. Ora, tratando de autuação, recai sobre a autoridade fiscal o ônus de lastrear suas conclusões com elementos e documentos hábeis a demonstrar a validade e legitimidade das glosas. Como se sabe, em processo de repetição de débito, pedidos de compensação, ressarcimento, todos de iniciativa do sujeito passivo, o ônus recai sobre este. Já naqueles outros processos de determinação e exigência de créditos tributários, o ônus da prova recai sobre o fisco. Nesse contexto, não faz qualquer sentido atribuir ao sujeito passivo o ônus de demonstrar em sede de impugnação que os bens cujos créditos foram glosados, resultando na autuação fiscal, se enquadram no conceito de insumos. No caso dos autos, a fiscalização do sujeito passivo a trazer explicação sobre os bens utilizados como insumos. Em resposta, o sujeito passivo apresentou as planilhas, as folhas tais, as quais trazem informações sintéticas da utilização e do processo de fabricação para cada bem. Com base em tais descrições sumárias, a fiscalização efetuou as glosas ora analisadas. Nesse ponto, nada impediria que a fiscalização buscasse outros elementos, explicações suplementares, até mesmo verificação em loco do processo produtivo do sujeito passivo, com vistas à análise e fundamentação mais precisas das glosas realizadas. Ao invés disso, a autoridade fiscal restringiu-se a justificar as glosas sob o argumento que os itens de laboratório não estariam diretamente relacionados com a produção ou fabricação de bens destinados à venda, sem qualquer análise concreta da relevância, necessidade e essencialidade de diferentes bens para a atividade do sujeito passivo. Diante dessas considerações, entendo que devem ser afastadas as glosas atinentes às aquisições de material de laboratório. Com relação aos créditos decorrentes da aquisição de gás para empilhadeira utilizado no depósito de açúcar, entendo que deve ser revertida a respectiva glosa, tendo em vista que tal bem se revela essencial e revela irrelevante para o processo produtivo da recorrente, uma vez que a preservação da integridade do açúcar, produto alimentício, depende de seu devido armazenamento. Precisamente nesse contexto que ganham relevo as empilhadeiras e, por óbvio, o combustível que as impulsiona, assim, o funcionamento das empilhadeiras, restam prejudicadas a conservação, armazenagem e preservação do açúcar, arruinando a própria atividade produtiva da recorrente. Na linha de tal entendimento, vejam-se, por exemplo, o acórdão tal da Câmara Superior e o relator Vanessa e depois o relator Denis, 2016 e 2017. Só um minutinho, só um minutinho, deixa eu colher o voto dessa parte. Doutor Walker Araújo. O relator. Doutor Jorge. Com o relator. Zé Renato. O relator. Corinto. Presidente, qual é a parte mais conceito de insumo e gás para empilhadeira, essas coisas assim? Isso, só essa parte do gás e dos... Material de laboratório? Isso, só isso aí. Isso. Eu vou acompanhar o relator pelas conclusões. Pelas conclusões? Por quê? Eu já explico. Aqui eu separei
um trecho, ele diz assim, ó, nesse contexto, não faz qualquer sentido atribuir ao sujeito passivo o ônus de demonstrar em sede de impugnação que os bens cujos créditos foram gozados, resultando na autuação fiscal, se enquadram no conceito de insumos. Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que o fiscal, nesse caso, ele vai lá e ele só precisa dizer o motivo pelo qual está gozando. Uma vez declarado o motivo da goza, cabe sim ao impugnante mostrar que aquele gozado, aquele insumo gozado se enquadra no conceito de insumo. Então, essa é a minha questão em relação à fundamentação teórica. Agora, esse tipo de processo, eu tenho sofrido muito aqui com esse tipo de processo, porque é sempre a mesma coisa. Foi feita uma glosa numa conjuntura completamente diferente da que a gente tem hoje. E essa conjuntura atual faz com que todas aquelas premissas anteriores fiquem totalmente anacrônicas. E a gente tem que aqui fazer um esforço terrível para, numa nova conjuntura, dizer o que fica e o que não fica. E é muito complicado isso, me parece, é muito difícil. Então, por exemplo, aqui, eu estou vendo que, nesse caso, há uma certa suposição que esses itens de laboratório, que são vários aqui e tal, são utilizados nesse, porque é uma coisa óbvia, né? Então, esse tipo de coisa, em geral, eu sou vencido, porque a minha visão é que é muito difícil de votar isso sem uma diligência. É nesse sentido, é por isso que eu vou votar com o relator pelas conclusões. Ok, doutor Corinto, entendi plenamente. O colegiado entendeu. Rafael. Acompanho o relator, presidente. Inclusive, Corinto, tem uma turma no membro colégio que vota nesse mesmo sentido, que entende que tem que voltar para a DRJ para ela decidir à luz da nova norma. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu concordo com o Corinto. Na verdade, eu concordo com as duas colocações que o Corinto fez. A primeira, quanto à questão da prova. E, aliás, em vários outros casos que eu tive de auto de infração, e que o auto de infração se originou por glosas de créditos solicitados e requisitados pelo contribuinte. Não solicitados, na verdade, utilizados na contabilidade do contribuinte, né? Nesse caso é o PIS/COFINS. Eu entendo, sim, que o auto de infração, realmente, quem tem que provar auto de infração é a fiscalização. Só que antes do auto de infração veio o pedido, a utilização do crédito. E se ele utilizou crédito, e crédito é um benefício, na minha visão, por mais que eu não vou entrar nessa questão da natureza jurídica, mas o fato é que o crédito, para mim, é um benefício, ele vai diminuir, ele vai descontar da base do valor, não da base de cálculo, mas do valor do auto de infração. O que acontece? Ele tem que provar que está certo aqueles créditos. Por isso eu concordo plenamente com o Corinto. Quanto à questão das diligências, eu acho assim, eu não acho que a origem tem que fazer uma nova análise sobre o prisma que hoje está consolidado. Mas ele tem que, pelo menos, eu tenho que ter, nos autos, dados suficientes para entender onde são usados aqueles insumos. Fazendo um paralelo ao processo, daqueles processos de classificação de mercadoria. Não vão ser eles que vão falar onde se classifica, mas eu preciso de um laudo técnico que me fale que mercadoria é aquela. Aqui eu preciso saber, aqui, por exemplo, nesses casos específicos,
como você falou, não me geram grandes dúvidas. Mas ele pode estar colocando algum desses componentes aqui relatados que pode não ser usado. Eu não tenho certeza. Então, por isso, normalmente, eu me lembro muito disso, Corito, daquelas diligências feitas para poder analisar. Olha, vem cá, tudo bem, então me fale aí, onde o tal do ácido acético é usado? Onde você usa tal do membrana filtrante? Muitas delas são auto-entendíveis, se eu puder chamar assim. Você consegue deduzir. Então, com isso, eu vou acompanhar as suas conclusões, para deixar isso bem registrado. E, bom, então a gente podemos continuar no voto, doutor. Então, foram revertidas as glosas. Vamos então foram retiradas as glosas para fins de apuração do auto de infração. Agora está na verificação do rateio, não é isso? Página 15. Só um parênteses, eu também concordo com o Corito que tem que ser, o contribuinte tem, agora, nesse contexto específico aí, o que acontece? O contribuinte foi intimado, ele apresentou os elementos que a fiscalização pediu. Ok. Onde que se usa, os insumos e tudo mais. Então, o contribuinte fez tudo que a fiscalização queria. A DRJ diz que não há provas. Quer dizer, se a fiscalização intimou, o contribuinte trouxe e a fiscalização não retornou para o contribuinte dizendo, olha, isso aqui é insuficiente, a DRJ não pode dizer que não há provas. Então, nesse contexto, não faz sentido a DRJ dizer que não há provas, sendo que, durante o procedimento fiscal, a própria fiscalização intimou o contribuinte a apresentar os elementos e o contribuinte apresentou os elementos. Ok. Vamos lá. Agora, critério compulsando o termo de verificação fiscal, as folhas tais, observa-se que a autoridade fiscal procedeu ao recálculo do crédito presumido sobre o açúcar, tendo segregado as receitas decorrentes da venda dos produtos sob os códigos tais, beneficiados com crédito presumido e aquelas outras não contempladas pelo crédito presumido, em especial aquela decorrente da venda de energia elétrica. O colegiado ACOM manteve como vista a autuação, tendo consignado em síntese que não haveria previsão legal para o cálculo do rateio do crédito presumido com a inclusão das receitas da venda de energia elétrica. Está correto o posicionamento adotado pela fiscalização e pelo colegiado de primeira instância. Explica, o crédito presumido, ora analisado, está circunscrito às atividades produtivas de mercadoria de origem animal ou vegetal destinadas à alimentação humana ou animal, enunciadas no caput do artigo 8º da Lei 10.925. Logicamente, isso significa que o direito ao crédito abrange todos os insumos utilizados na produção daquelas mercadorias classificadas nos capítulos e códigos NCM previstos no referido artigo. Pode dizer, em outra perspectiva, que o cálculo do crédito presumido deve afastar aquelas aquisições de insumos não aplicadas na fabricação das mercadorias de origem animal ou vegetal enunciadas no caput do artigo 8º. Como decorrência, é precisa a segregação efetuada pela fiscalização para o cálculo do crédito presumido de PIS/COFINS, pois considera exclusivamente os créditos vinculados às receitas decorrentes da venda de açúcar, excluindo aquelas que seriam decorrentes da venda de energia elétrica. Nesse ponto, compulsando as planilhas às florestais, observa-se que a própria recorrente já havia realizado cálculo para encontrar a proporção de insumos que estaria vinculada à produção de açúcar, que é o produto cujas aquisições dão direito ao crédito presumido em análise, tendo então utilizado como critério de rateio o total das receitas decorrentes da venda de açúcar dividido pelo total das receitas decorrentes da venda de açúcar e álcool. Não obstante, tal crédito adotado pela recorrente não levou em consideração que as receitas decorrentes da venda de energia elétrica, sucata, levedura, entre outras, também deveriam ser consideradas no cálculo do rateio, pois tratam-se de operações cujas aquisições atreladas não dão direito ao crédito presumido. Diante de tal equívoco no cálculo,
nas planilhas das folhas tais, a autoridade fiscal efetua o recálculo do crédito presumido, considerando corretamente na apuração do rateio a divisão entre as receitas decorrentes da venda de açúcar pelo total das receitas, incluindo-se aqui não apenas as vendas de açúcar e álcool, mas ainda aquelas decorrentes da venda de energia elétrica, sucatos, levedura, etc. Diante do exposto, com relação aos créditos presumidos, não há nada que se alterar na autuação, uma vez que se amparou em critério totalmente respaldado na sistemática prevista no artigo 8º da Lei 10.925. Ok. Doutor Walker Araújo. Doutor Jorge. Com relator. Renato. Com o relator. Corito. Acompanho. Rafael. Com o relator. Vinícius. Com o relator. Também voto com o relator, então não foi mantido o auto de infração sobre o rateio, a maneira foi mantida a maneira de rateio feita pela DRF e ratificada pela DRJ. Análise das glosas relativas aos bens do ativo imobilizado. Vamos lá, vou pular aqui para... Como se vê, página 17. Como se vê, finalzinho da página 17. Como se vê, a decisão recorrida assinala em síntese que as conclusões da fiscalização foram extraídas pela informação do próprio sujeito passivo, especificamente daquelas constantes das planilhas. O que acontece? Eu vou ler aqui anteriormente, é melhor. Então vou voltar lá ao início do item. Compulsando o item 3.2 do termo de verificação fiscal, constata-se que a fiscalização procedeu à glosa de alguns créditos de depreciação ligados à aquisição de bens do ativo imobilizado, cujo centro de custos indicariam que seu uso não seria na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. Transcrevemos a parte do relatório que descreve a fundamentação da glosa. A recorrente contesta as conclusões da fiscalização endossadas pela decisão recorrida. Em sua defesa, o sujeito passivo aduz que a glosa realizada pela fiscalização é indevida, pois foi realizada com base em simples classificação dos bens pelo Centro de Custo de Tecnologia, não tendo sido feita análise de sua utilização no processo produtivo da empresa, nos termos no inciso 6 e 7 do parágrafo 14 do artigo 3º da Lei 10.833. Tal argumento já havia sido ventilado na impugnação, tendo a decisão recorrida assim se pronunciado. No presente caso, a autoridade fiscal não discordou das informações escrituradas pela recorrente, mas, nas palavras da própria interessada, utilizou o centro de custo fornecido pela própria empresa como base de sua análise. Deste modo, o auditor fiscal comparou as informações da escrituração contábil apresentada pela impugnante com os valores informados nos DACON e com os esclarecimentos prestados pela própria contribuinte em atendimento às ventilações fiscais, o que resultou nos lançamentos do crédito objeto dos autos. O julgador deve buscar analisar as razões e provas porventura apresentadas pela impugnante em confronto com as documentações e fatos comprovados que serviram de base do lançamento. Assim, verifica-se que a fiscalização seguiu corretamente todos os procedimentos previstos para a obtenção da base de cálculo das contribuições que foram objeto do lançamento, tendo sido utilizadas as próprias informações prestadas pelo contribuinte. Além disso, a impugnação não trouxe aos atos material probatório que comprovasse erros na base de cálculo utilizada pela fiscalização, apresentar apenas razões não suficientes para desconstituir o que foi constituído pelos autos de infração. Como se vê, a decisão recorrida assinala em síntese que as conclusões da fiscalização foram extraídas pelas informações do próprio sujeito passivo, especificamente daquelas constantes das planilhas com o centro de custo, escrituração contábil e valores informados no DACON, além de outros elementos trazidos. Nessa linha, a decisão recorrida conclui que caberia à impugnante apresentar elementos probatórios para comprovar os erros na base de cálculo utilizada pela fiscalização, não sendo suficiente meras alegações. Diversamente do que entendeu o acordo recorrido, penso que cabe razão à recorrente, explico. Como já assinalado em tópico precedente, deve-se lembrar que o caso vertente trata de auto-infração recaindo sobre a autoridade fiscal o ônus de lastrear suas conclusões com elementos e documentos hábeis a demonstrar a validade e legitimidade das glosas realizadas. Diversamente do que ocorreu nos processos diversamente tal, que eu repito, nesse contexto não faz qualquer sentido atribuir ao sujeito passivo onde demonstrar em sede de impugnação que os bens cujos créditos foram glosados, resultando na autuação fiscal, fazem parte do processo produtivo. Na verdade, caberia à fiscalização demonstrar com elementos suficientes
que os bens cujos créditos foram glosados não fazem parte do processo produtivo da recorrente. Compulsando o termo de intimação, observa-se que a fiscalização intimou o sujeito passivo a trazer explicação sobre os créditos calculados sobre os bens do ativo imobilizado, relativos aos períodos de 10 a 9 de 2008, 10 de 7 a 9 de 2008, identificando formas de cálculo, centro de custo e local de utilização de cada bem adquirido. Em resposta, foram apresentadas nas planilhas tais, nas quais se verifica entre diversas informações o centro de custo dos bens do ativo imobilizado. Em intimação posterior, no termo de intimação folhas tais, a autoridade fiscal estende o período de apuração, requerendo elementos relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2011, solicitando, entre outros elementos, novas planilhas nos mesmos moldes apresentados naquelas das folhas tais, com dados sobre os créditos apurados sobre os bens do ativo imobilizado, com explicação para cada bem, o centro de custo e local de sua utilização, conforme é sendo extraído da intimação a seguir transcrita. Como resposta, o sujeito passivo apresentou as folhas tais nos moldes exatos das planilhas apresentadas anteriormente, nas quais constam informações sobre cada bem adquirido, valor de depreciação por período, descrição do bem e de seu fornecedor, identificação do documento de aquisição e de seu valor, além do centro de custo. Foi com base em tais planilhas que a fiscalização efetuou as glosas dos créditos atinentes ao ativo mobilizado, conforme resta evidenciado no termo de verificação fiscal. Assim, partindo da descrição dos centros de custos constantes das folhas tais, a fiscalização afastou, por exemplo, os créditos atinentes aos bens cujos centros não fariam parte da produção de bens ou prestação de serviços, entre os quais aqueles vinculados aos centros, equipamento e interligação do parque industrial, laboratório industrial, estação de tratamento de esgoto, tecnologia da informação, captação de água, laboratório de sacarose, estação de tratamento de água, manutenção de tecnologia, entre outros. Todas glosas podem ser verificadas nas planilhas, nas folhas tais. Da análise conjunta dos elementos dos autos, resta evidente que, com base em descrições sumárias, em mera informação atinente ao centro de custo, a fiscalização efetuou as glosas ora analisadas. Nesse ponto, penso que nada impediria que a fiscalização buscasse outros elementos, explicações suplementares, até mesmo verificações em loco do processo produtivo do sujeito passivo, com vistas à análise e fundamentação mais precisa das glosas realizadas. Ao invés disso, a autoridade fiscal restringiu-se a justificar as glosas sob o argumento de que determinados créditos relacionados aos bens do ativo permanente teriam centros de custo não ligados à produção ou prestação de serviço, sem qualquer análise concreta da ligação dos bens com o processo produtivo e de prestação de serviço. Observa-se que a fiscalização poderia ter feito nova intimação para que o sujeito passivo explicasse para cada bem do ativo imobilizado detalhes sobre sua utilização no processo produtivo, a interligação, por exemplo, entre os centros de custo, a forma como os centros se integram para a consecução da produção, etc. É verdade que em suas intimações, a autoridade fiscal chega a citar que seja informado para cada bem do ativo imobilizado seu centro de custo e sua utilização. No entanto, acaba aquecendo as planilhas apresentadas com a mera informação do centro de custo, tanto que na intimação às folhas tais requer que as informações sejam apresentadas nos mesmos moldes que antes, ou seja, só com as informações do centro de custo. Ao final, a autoridade fiscal acaba por fiar sua análise unicamente na informação do centro de custo, eximindo-se de apurar e fundamentar de forma suficiente as glosas realizadas. Em síntese, pode dizer que faltou à fiscalização apurar de forma efetiva e aprofundada, e para isso poderia ter feito novas intimações, requerido novos elementos complementares, o papel e a utilização de cada bem no processo produtivo ou de prestação de serviço da empresa, demonstrando a partir disso a razão das glosas. Não basta, ao meu ver, para sustentar uma autuação, o lacônico argumento de que os créditos devem ser glosados porque os bens não pertencem a centros de custo diretamente relacionados com a produção de bens destinados à venda. Concluída essa parte, presidente. Então, o senhor está revertendo os créditos relacionados aos bens do ativo imobilizado. Na verdade, você está falando o seguinte, que os créditos... aqui você está... depreciação, os encargos de depreciação, não é isso? Isso. Porque tem que só entender, ficar bem claro que é os encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado, né?
Não é aquisição de bens. Oi? Não. É cargos de depreciação. Tá bom, beleza. Olha só, são 6 horas, 5 horas, eu acho que eu preciso liberar a Fabiana. Fabiana, você tem que bater seu ponto, né? Sim, presidente. Então encerra a gravação. Eu vou continuar a gravação com a gente só. Eu volto na segunda parte da gravação. Aí, presidente, você só encerra para começar uma nova, ok? Ok, pode encerrar.